Criador do céu e da terra. Ele é tão grande que a terra é descanso para os seus pés. Ele manda no vento, manda no fogo e manda na água. É dono de tudo e ainda tem tempo para cuidar de mim. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Eu quero deixar uma mensagem para sua meditação, que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, versículo 19. Jó, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos, e morreram. E só eu escapei para trazer a nova. Aqui, esse moço veio falando o que aconteceu com os filhos de Jó, que eles estavam comemorando na casa do filho mais velho, comemorando o aniversário, não sei. Era uma comemoração em família. Os irmãos comemorando algo e de repente aquele vento muito forte, muito impetuoso veio do deserto. Ninguém esperava. Porque quando você está numa festa, você não está preocupado com quem está lá fora. Você está lá dentro, comendo, bebendo e conversando, tirando fotos. Então você não está pensando no que vai acontecer, você não está pensando em nada externo. Você está ali dentro e para você está tudo bem, assim como para aquela família estava tudo bem. Mas é interessante a gente anotar que o vento veio de um jeito, né? Vamos falar sobre o vento. Ele deu nos 4 cantos da casa. Então não foi na parte da frente, na parte de trás, não. O vento ele envolveu a casa como se fosse um círculo e levantasse a casa. Então ela desabou em cima daquela família, nos 4 cantos da casa. Então o vento envolveu a casa. Então quem quisesse sair não poderia. Mesmo se eles procurassem algum lugar para se abrigar dentro de casa também, eles não iriam conseguir porque a casa desabou, desmoronou. E muitas vezes é assim na nossa vida. O vento que vem do deserto, com permissão do próprio Deus, porque aqui foi permissão do próprio Deus, porque estava acontecendo uma situação na vida de Jó. E os irmãos leiam, né, todo o contexto do capítulo 1 e 2 para entender o que estava acontecendo com Jó. E muitas vezes na nossa vida acontece esse tipo de situação que a gente fica cercado por ventos ou então tempestades ou enchentes, enfim. São várias formas que o Senhor permite acontecer na nossa vida, que a gente se encontra cercado, sem saída, e a gente só olha para cima. Que é o que o Senhor diz, né? Olhai para mim, serei salvo. Porque a gente não fica sem nada. Não tem o que falar, não tem o que fazer, não tem para onde ir, não tem como agir. Por mais que você tente buscar uma solução, por mais que você tente buscar uma direção, mas não tem porque você está cercado. Assim como esse vento cercou a casa. Não tinha o que eles fazerem. Então, naquele momento ali, eles ouviram aquela fúria se aproximando. Provavelmente alguém foi olhar na janela ou na porta e não deu tempo, porque tempestades são imprevisíveis e você não espera. E de repente a casa cai. Cai reboco, cai bloco, cai tudo na sua cabeça, você morre.
E numa luta, numa tempestade, quando a gente procura se posicionar diante do Senhor, a gente não morre. O que vai morrer é as nossas vontades, o que vai morrer é o nosso eu. Como eu acabei de ouvir um louvor, é um louvor da harpa, é o louvor 467, ó Porque Duvidar sobre as Ondas do Mar, eu creio que você deva conhecer. E na estrofe número 4, na parte B, fala bem assim: quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Por quê? Porque você vai andar com confiança. Você vai ter confiança no seu andar. Não é você ali procurando uma estratégia para caminhar, direcionando aquela situação. O que eu vou fazer? Não, agora eu vou falar assim, agora eu vou agir dessa forma, agora eu vou fazer assim, porque eu quero desse jeito. Não. Isso tem que sair de dentro de você. É por isso que o Senhor permite esses ventos nos 4 cantos da nossa vida. Por quê? Porque o ego tem que sair. Eu desejo dessa forma, então eu vou me esforçar para ser dessa forma. Só que às vezes o plano de Deus não é aquele para você. Não é daquela forma. Às vezes o Senhor, o objetivo final é o mesmo que de Deus. O Senhor quer te abençoar daquela forma. Só que o meio que o Senhor vai fazer para te abençoar daquela forma não vai ser as estratégias que você vai utilizar. Porque é Ele quem vai trazer as estratégias, Ele quem vai trazer a forma como você vai agir. Por quê? Aí a gente vai lá para Gideão. Gideão convocou o povo a primeira vez e o Senhor falou assim: muito é o povo que está contigo, né? Vamos lá no versículo certinho para a gente analisar. Juízes capítulo 7, versículo 2. Muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. O que é isso? É você utilizar suas estratégias dentro de uma situação. Não porque eu fiz assim, não porque falaram para eu fazer assim, eu fiz assim, sabe? Isso tem que sair de dentro de cada um de nós. E o Senhor, Ele arranca. Quanto mais a gente resiste para o Senhor arrancar o nosso ego, mais a gente sofre. E mais demorado fica a nossa bênção, para a gente tomar posse, para a gente receber. Então, observe que dentro de um projeto do Senhor na nossa vida, os ventos vai precisar soprar de uma forma cada vez, vai ser gradual, cada vez mais forte. Começa com você, no seu sentimento, as suas emoções. Ou pela sua família, aquele ataque contra você, porque você está mudando, porque você aceitou a Jesus, porque você está lendo muito a Bíblia, está orando muito, está jejuando muito, você não dorme mais. Quem já se viu uma coisa dessa? Então, é gradual. À medida que você vai se esforçando, avançando, o Senhor vai te capacitando, te revestindo para você suportar a próxima tempestade, a próxima ventania. É necessário. E aí o Senhor vai tirando o seu ego. Então, para você andar sobre as águas, você ter um andar com confiança, é necessário você deixar o Senhor, não entrar em desespero. Você olhar para cima. O vento vai dar nos 4 cantos da casa. Você vai se ferir, sim. Você pode ter percas ao longo da sua caminhada com Cristo. Você pode ter percas grandes ou pequenas, enfim. Mas faz parte do chamado, faz parte da caminhada com Cristo. Então, não tenha medo. Quando o Senhor te colocar numa situação, quando o Senhor te colocar, lembre-se do propósito. Lembre-se do propósito. Uma vez eu ouvi um testemunho e a pessoa falando: o processo fere, mas o propósito cura. Porque lá no final a gente entende. No final a gente entende. Então, tinha um propósito para Jó perder os seus filhos. Tinha um propósito para Gideão ir para a guerra só com 300. Tinha um propósito. Tudo nessa vida tem propósito, sabe? Tudo. Um áudio que você recebe, uma perseguição,
alguém fala alguma coisa, te interpreta errado. Ah, falou assim, dessa forma. Você fala, meu Deus, mas eu não falei assim. Eu expliquei para essa pessoa, eu desenhei para essa pessoa. Tem propósito. Tudo tem um propósito. O que a gente precisa é olhar para o alto. Olhar para a palavra. Você abre, não estou entendendo, mas fica ali com aquilo que você não entendeu. Deixa ali que uma hora vai servir pros quebra-cabeça que você está guardando aí. Sabe? Um quebra-cabeça de 1 milhão de peças que você vai montando, o Senhor vai te ajudando. E aí você vai entendendo, agora eu entendi essa parte aqui, agora eu entendi o porquê que eu passei por isso, agora eu estou entendendo o motivo dessa situação assim. E assim vai. São chaves que o cristão vai recebendo para ir abrindo portas, para ir crescendo espiritualmente. Mas o ego tem que sair. Para o ego sair, você precisa soltar o cabo da nau, como diz o louvor, né? Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Como soltar o cabo da nau no meio de uma tempestade? O vento está soprando numa direção e você precisa ir para outra direção. Se você soltar o cabo da nau, você vai junto com o vento. Mas, às vezes o vento muda as direções e você não percebe, porque você está tão focado ali. E o Senhor direciona o vento. Ele é o dono do vento. O Senhor é o dono do vento. Ele criou os ventos, criou as águas, criou o mar. Então, se Jesus é o caminho, né, ele fala, eu sou o caminho. Então, solta o cabo da nau. E aí, tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Você vai estar seguro com Cristo. Olhe só para Jesus. Amém? Olhe só para Jesus. Faça o que Jesus falar, como ele direcionar. Não o que as pessoas disserem, como você tem que fazer, como você tem que agir. Não. É o que Jesus falar. Muitas pessoas falam assim, o irmão falou assim, porque o irmão falou assim, a irmã falou assim, mas e Jesus falou o que para você? O que foi que Jesus falou para você? Você tem que procurar, observar, dar ouvidos o que Jesus fala para você. Porque as pessoas, elas interpretam errado, as pessoas, elas podem ser enganadas, até a gente mesmo. Né? O nosso coração se engana. Essa pessoa é uma benção, então está falando, então eu vou fazer. Não. O que é que Jesus está falando para você fazer? Amém? Então, fico com essa mensagem de reflexão para o seu elevo espiritual. Deus abençoe a sua vida. Quero me deleitar em ti, Jesus, na grandeza do teu poder, na grandeza do teu amor, Jesus. Descansar em teu regaço me conforta, me alivia, Jesus. Vem as grandes ondas, mas estou em paz, Jesus. Vem os gigantes, mas estou em paz, Jesus. O deserto é escaldante, mas estou em paz, nada poderá me separar de ti.
pode roubar o meu amado de mim, Jesus. Jesus, és o amado da minha alma, o escolhido entre milhares, és o meu noivo amado. Jesus, és o amado da minha alma, o escolhido entre milhares, és o meu noivo amado. Jesus, 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 Jesus. Vem as grandes ondas, mas estou em paz. Jesus. Vem os gigantes, mas estou em paz. Jesus. O deserto é escaldante, mas estou em paz. Nada poderá me separar de ti, Jesus. Ninguém pode roubar o meu amado de mim, Jesus. Jesus, és o amado da minha alma, o escolhido entre milhares, és o meu noivo amado. Jesus, és o amado da minha alma, o escolhido entre milhares, és o meu noivo amado. Jesus, és o amado da minha alma, o escolhido entre milhares, és o meu noivo amado. Jesus, és o amado da minha alma, o escolhido entre milhares, és o meu noivo amado. Jesus, 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 amado da minha alma. Jesus, 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 eu te adoro. Jesus, és o amado da minha alma, o escolhido entre milhares, és o meu noivo amado. Jesus, és o amado da minha alma, o escolhido entre milhares.